A gasometria consiste na punção de sangue arterial para análise. Permite também a avaliação dos sistemas respiratórios e ajuda na investigação rápida, que orienta o gerenciamento do paciente. Esses tipos de coleta são indicados para medir pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono, identificar insuficiência respiratória, monitorar o estado ácido-base na cetoacidose diabética, identificar distúrbios metabólicos, respiratórios ou misto ácido-base, e também ajuda na orientação de intervenções respiratórias. Existem algumas contraindicações antes da realização do exame de gasometria que devemos prestar bastante atenção, como a presença de doença arterial periférica grave, infecção local, queimaduras graves no local da punção arterial. Existe o teste de Allen, que é uma manobra que serve para avaliar a circulação colateral na mão antes de serem realizados procedimentos nas suas artérias. O teste, teoricamente, avalia as mãos que teriam maior risco de sofrer isquemia caso ocorra alguma complicação no procedimento. Ademais, se o paciente tiver uma fístula arteriovenosa ou enxerto vascular, é um local onde devemos ficar bem longe. Existem também as contraindicações relativas, que são fatores que podem afetar a coagulação do paciente, como o uso de alguns medicamentos anticoagulantes, agentes trombolíticos e coagulopatia grave. Antes da realização do procedimento, é necessário uma certa preparação. Devemos nos apresentar e checar a identidade do paciente logo em seguida. Após, devemos explicar o procedimento e obter o seu consentimento. Para termos certeza de que não existe nenhum tipo de contraindicação para a realização do procedimento, devemos apalpar a artéria para garantir uma boa pulsação, usando-a para guiar a inserção da agulha. Assim que garantirmos essa boa pulsação, devemos garantir também que exista uma artéria colateral adequada, a qual podemos perceber por meio do teste de Allen. Esse teste consiste em aplicar pressão do lado da artéria radial juntamente à artéria ulnar. O paciente, então, deve fechar a mão e devemos soltar a pressão da artéria ulnar. E se tiver, então, fornecimento adequado colateral por meio dela, o paciente deve abrir a mão. Nesse caso, sabemos que o paciente tem um bom fornecimento arterial. Para realizar o procedimento, vamos precisar de alguns equipamentos, sendo eles luvas, antisséptico, gaze, agulha e seringa. Não devemos esquecer de, após o uso, descartar nos lixos corretos. Para iniciar o procedimento, devemos deixar o braço do paciente relaxado em cima de uma superfície com a palma da mão virada para cima, para facilitar na hora de encontrar a artéria radial. O segundo passo é desinfetar as mãos com álcool em gel e logo após colocar as luvas para evitar a contaminação do local. Depois, devemos utilizar o preparo antisséptico para higienizar corretamente o braço do paciente. Cuidadosamente, vamos apalpar para encontrar a artéria radial. E quanto mais cuidado tiver, maior será a chance de garantir o sucesso de primeira. O local mais indicado para palpar é 3 centímetros após a dobra da pele do pulso, onde a artéria fica entre o processo estiloide do rádio e o músculo flexor radial do carpo. E é necessário apalpá-la bem para reconhecer o seu caminho completo. Após reconhecida o local da artéria, devemos desencapar a agulha e segurá-la como um lápis entre o indicador e o polegar. Cuidadosamente, vamos inserir a agulha no braço do paciente em um ângulo de 45 graus. Assim que a artéria for atingida, o sangue retornará na agulha e começará a sair na seringa. Caso o sangue pare de retornar, provavelmente a agulha terá atravessado a artéria. Nesse caso, é necessário voltar com a agulha cuidadosamente para que atinja o ponto certo da artéria e o sangue volte a sair. Após encher completamente a seringa, devemos pegar uma gaze para tampar o local do sangramento
e retirar a agulha cuidadosamente. O local deve ser pressionado durante 1 minuto ou mais em pacientes que utilizam certos remédios, como por exemplo anticoagulantes. O próximo passo é tampar a agulha com segurança, desenroscá-la e descartá-la em um recipiente apropriado, como por exemplo o Descarpac. Tampá-la com o recipiente correto e injetar o sangue para que futuramente ele possa ser analisado. Por fim, após o exame pode haver algumas complicações, como sangramento ou hematoma, síndrome do compartimento, vasoespasmo e oclusão arterial, lesão de estruturas adjacentes, lesão por agulha e infecção.